E aí, pessoal, boa tarde. Vamos lá para a nossa última aula, né? Terminando aí essa tarde de quarta-feira. Aulinha de matemática, mais rápida hoje, né, do que segunda. Então, turma, como foi na segunda-feira a aula, a gente viu unidades de medida, né? A gente viu medida de comprimento, que é a medida em metro. Vimos medida de área, metro quadrado, e medida de volume, metro cúbico, né? Sendo que o metro tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos, né? Mas aquela aula foi para que a gente tomasse um conhecimento ou relembrasse, né, de como fazer as conversões das unidades de medida, porque agora nesse segundo semestre nós vamos fazer um estudo paralelo à parte de álgebra, que nós estamos estudando agora, a equação de segundo grau, né? Mas paralelo a esses assuntos, nós vamos também intercalar com geometria, certo? E vamos iniciar hoje com geometria, semelhança, vistas ortogonais e perspectiva. Tem esse capítulo 5 que vocês vão... Infelizmente, vocês não têm aí o livro, né? Mas vocês vão acompanhando aqui e as imagens do livro vão ficando gravadas, né, no seu celular, tá certo? Se não no celular com memória, mas fica na internet, no YouTube, né? Vocês têm acesso a esses links, tá certo? E é importante que vocês não apaguem esses links, que vocês criem um lugar no celular de vocês, pelo menos para gravar os links, dizendo sobre qual aula é aquele link, tá certo? Salve esses links no lugar no computador ou no celular, para quando você precisar, você rever. Que às vezes no grupo se apaga, né? Então, pessoal, veja bem, hoje nós vamos trabalhar figuras planas, né? Semelhança entre figuras planas. Bom, aí existe uma diferença entre ser semelhante e entre ser igual. Ser igual é quando é do mesmo tamanho, quando tem o mesmo formato e tem as mesmas dimensões. Isso é igual, né? Uma figura igual. Mas uma figura, para ser semelhante à outra, ela tem que ter as mesmas características, mas não necessariamente ser do mesmo tamanho, ter as mesmas dimensões. Por exemplo, essa casinha A aqui, ela tem aqui, vamos dizer que isso aqui seja em metro, né? Cada quadradinho desse aqui seja 1 metro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela apresenta 6 quadradinhos, vamos dizer que seja 6 metros, né? Então, houve aqui uma ampliação dessa figura. Passou a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enquanto essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa aqui passou a ser 8. Tá certo? Então, para que haja essa semelhança, os ângulos que apresenta aqui, que aparecem aqui, esses ângulos, deixa eu mudar aqui a cor do pincel. Esses ângulos, eles precisam ser congruentes. Ô professor, o que é isso, ângulo congruente? Ter a mesma medida. Ó. Se esse ângulo bem aqui é de 90 graus, aqui também o ângulo correspondente deve ser de 90 graus. E se esse ângulo aqui for de mais ou menos 80 graus, esse aqui também deverá ser de 80 graus. Ou seja, para que haja semelhança entre as figuras, existem duas propriedades que garantem essa semelhança. Uma delas é os ângulos correspondentes serem congruentes, terem a mesma medida. Por exemplo, esse ângulo A e esse ângulo aqui é o ângulo B. Então eu tenho que dizer que o ângulo A ele é congruente, né, ao ângulo B. Tá certo? Existe aqui uma semelhança. Então, se todos os ângulos forem congruentes, e aí vamos para a segunda
condição. São duas condições. Ângulos correspondentes congruentes. Vamos para a segunda condição. Tem que haver uma razão proporcional entre as medidas correspondentes. Por exemplo, aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 6. Eu vou dividir o maior pelo menor. Eu vou descobrir aqui a razão proporcional. 8 dividido por 6. Não dá para dividir, mas dá para simplificar. 8 dividido por 2 vai dar 4. 6 dividido por 2 também vai dar 3. Então, eu tenho aqui uma razão proporcional, vou chamar aqui de RP, ó, razão proporcional 4/3. Quer ver aqui? Vamos agora fazer essa divisão aqui, ó. Vamos fazer essa divisão aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Aí eu vou dividir 3 por 3, ó. 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 deu 1. Opa, o resultado deu diferente. Tinha que dar 4/3. Então, essa casinha aqui e essa não são semelhantes. Pode até que os ângulos sejam semelhantes, mas os lados não são semelhantes. Não há uma correspondência. Tá certo? Então, deixa eu descobrir aqui. Vamos ver se há semelhança com essa casa C. Vamos lá. Aqui tem 6 e a casa C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, aqui tem 6 e aqui tem 12. Vamos dividir. 12 dividido por 6 é igual a 2. Beleza, a razão proporcional. Eu estou partindo do entendimento de que os ângulos são semelhantes. Os ângulos são congruentes. Ó. Faz de conta aqui para nós que os ângulos são congruentes, né? Resta saber as medidas dos lados. Então eu vou para cá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou dividir 6 por quanto? 1, 2, 3. Ó. 6 dividido por 3 é igual a 2. Olha aqui a razão proporcional, como é a mesma. Vou dividir ainda esse. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ó. 6 dividido por 3 também. Deu igual a quê? A 2. Então, quando a gente comprova isso, isso quer dizer que essas figuras elas são semelhantes. Porque os ângulos correspondentes são congruentes e há uma razão proporcional entre os lados correspondentes. Tá certo? Então, vamos lá. Figuras semelhantes. Vamos estudar aqui. Ó. No dia a dia, dizemos que duas coisas são semelhantes quando são parecidas, quando têm algumas propriedades comuns. Assim, frequentemente dizemos que pessoas, animais, plantas, prédios, automóveis e muitos outros objetos e figuras são semelhantes. Em matemática, não é a mesma coisa, já que usamos o termo semelhante em um sentido mais específico, mais restrito, pois estamos interessados nos objetos ou nas figuras que mantêm a mesma forma com variação ou não das medidas de comprimento das dimensões. Quando ampliamos, reduzimos ou reproduzimos uma foto, por exemplo, as medidas de abertura dos ângulos correspondentes não mudam e as medidas de comprimento dos lados da foto ampliada, reduzida ou reproduzida, mantêm proporcionalidade com as medidas de comprimento dos lados correspondentes da foto original. Observe estas fotos nas quais houve uma ampliação de A para B. Então é assim, para que haja semelhança entre essas fotos, é preciso, no celular não, mas no computador, quando você seleciona uma figura, aparece, deixa eu mudar aqui a cor para facilitar a visão aqui. Ó. Olha só, quando é no celular, no computador, aparece na figura para selecionar assim, ó, desse jeito, uns quadradinhos no canto, no meio, né?
Ó, os quadradinhos, para você, ela está selecionada, essa figura está selecionada. Imagine que ela está no computador e eu quero ampliar. Se eu puxar aqui na lateral, ela só aumenta a largura. E aí a foto vai ficar deformada. Então não vai haver proporcionalidade, por mais que os ângulos continuem sendo de 90 graus. Se eu puxar aqui para cima, ela vai deformar a figura, vai ficar estendida demais. Vai mudar só a altura dela aqui, ó, certo? Então, para que ela mantenha a sua semelhança, é preciso que eu puxe em um dos cantos, ó. Eu faça o aumento dela em um dos cantos. Aí sim ela vai manter a razão proporcional. Se isso aqui é um retângulo e aqui é um retângulo, então os ângulos eles são congruentes, têm a mesma medida. Deixa eu mostrar aqui na prática para vocês. Ó. Imagine aqui que eu tenho aqui uma figura. Pronto, tá aqui. Vou pegar aqui um retângulo. Ó. Aí eu tenho aqui uma foto. E eu quero fazer uma ampliação dessa foto, né? Se eu puxar aqui, ó, selecionei. Se eu puxar aqui, a foto vai ficar deformada, ó, certo? Vai ficar deformada. Inclusive, eu posso até fazer um exemplo com a própria foto. Deixa eu ver aqui se dá certo. Pronto, tá aqui a própria foto. Ó. Se eu puxar aqui de lado, a foto vai se deformar. Ó. A menina vai ficar achatada, né? Voltando aqui, ó. Se eu puxar aqui embaixo ou em cima, a menina vai ficar também desproporcional. Vai faltar proporção na foto. Então, para que mantenha a mesma proporção, para que a figura continue sendo semelhante, eu vou ter que puxar assim, ó. Deixa eu copiar ela aqui. Pronto. Eu tenho que puxar assim. Tá vendo? Então ela continuou proporcional. As medidas são proporcionais. Há uma semelhança entre elas, porque eu peguei aqui do lado. Ó. Não peguei em cima nem na lateral. Peguei no canto. Certo? Então é isso aí. E onde é que a gente vê isso aí? Vamos fazer aqui as medidas, né? As divisões. Os ângulos eu já sei que são congruentes, tem 90 graus. Agora vamos ver as medidas aqui, ó. 4 dividido por 6, ó. 4, tá aqui o 4 dividido por 6. Aliás, vamos fazer 6 dividido por 4 que fica melhor. 6 dividido por 4, o grande por pequeno. 6 por 2 vai dar 3. 4 por 2 também vai dar 2. Então, dá 2/3 essa razão proporcional. Já aqui, essa outra medida é 3 por 4,5. Ó. Então, vai ser 4,5 dividido por 3. Vamos ver se dá para simplificar. Vamos tornar isso aqui um número inteiro. Multiplicando por 10 fica 45. E multiplicando por 10 fica 30, né? Pronto, agora tem número inteiro. Vamos simplificar isso aqui. Dividindo por 2 por 15. 45 por 15 dá 3. Dividindo 30 por 15 dá 2. Aí, ó. Então, realmente essas figuras são semelhantes. Há uma razão proporcional. Está aqui, ó, o nome. Razão de proporcionalidade, ou seja, razão proporcional. Há uma razão proporcional entre elas. Ok, pessoal? Então é isso aí. Já acredito que já deu para ter uma ideia legal do que é semelhança de figuras planas. Por exemplo, quando você faz um desenho de uma casa, uma planta de uma casa, quando você vai marcar lá no terreno, tem que ser tudo proporcional. Aquela medição do terreno tem que ser semelhante às medições do desenho, né? do mapazinho, apenas com uma escala diferente. Você faz aí uma escala grande, né? E depois muda essa escala. Mas a razão proporcional tem que ser mantida.
Ok, pessoal? Aí, turma, vou passar aqui essa pequena atividade, só com 2 questões, né? Hoje a nossa aula é curta, já está aí nos 15 minutos, vamos fazer uma atividade pequena. Quando for na próxima aula, a gente vai ter mais uma aula de geometria, depois a gente volta para a equação de segundo grau. E aí nossas avaliações, como serão, né? Com 2 assuntos diferentes, com álgebra e geometria, a gente faz assim uma prova proporcional aos conteúdos, né? Faz, na mesma prova, faz 6 questões com álgebra e 4 com geometria, né? Ou meio a meio, né? 5 e 5, mas dá para fazer numa prova só. Então, faça essa questão aqui, essa atividade no caderno. Sem efetuar medições e considerando as fotos anteriores, responda no caderno. Como são os ângulos nos cantos da foto A e da foto B? Se a medida de comprimento da altura da menina da foto A é de 1,8 centímetros, pessoal, isso aqui está errado, viu? No livro está errado. 1,8 centímetros. Ah, mas entendi, é porque não é a altura real da menina, eu estou delirando aqui. A altura da figura, tem razão. 1,8 centímetros. Então, qual é essa medida na foto B? Né? Aí você vai fazer proporcional ao tamanho da figura toda, né? Certo? O item C. Se a abertura do ângulo formado pelos braços da menina mede 80 graus na foto A, então quanto ele mede na foto B? Veja agora a redução da mesma foto A para uma foto C. Sem medir, calcule e responda no caderno. Item A. Qual é a medida de comprimento indicada na foto C? B. Como são as medidas de abertura de 2 ângulos correspondentes nas 2 fotos? Será que eles são congruentes, né? Tem a mesma medida? Os 2 ângulos dos contornos dessas fotos são figuras semelhantes, né? Então, pessoal, faça essa atividade e a gente vai fazer a correção na próxima aula, beleza? E aí a gente continua ainda com esse assunto na aula seguinte, na segunda-feira. Valeu, um abraço e até a próxima.